Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Vocês viram que o poeta Carlos Drummond de Andrade trouxe, numa linguagem poética, a ideia de que a pesquisa é muito rígida, muito hermética, muito fechada e há necessidade de que ela seja um pouco mais flexível. Nesta linha é que nós vamos tratar a aula de hoje, o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é a concretização do planejamento de uma pesquisa. E um planejamento, quanto mais flexível, mais aberto às adaptações que vão ser necessárias durante o processo da pesquisa, mais adequado este projeto. É importante observar as normas para que as informações necessárias para a avaliação do projeto estejam na capa. É importante que tenha o autor do projeto, que tem o título, além da cidade, né, o local onde vai se desenvolver o projeto e o ano da sua realização. Num segundo momento, nós precisamos pensar na introdução. Ela tem como função responder o que pesquisar. Quais são os temas que nós vamos abordar na pesquisa, qual a problematização que virá depois, enfim, fazer uma revisão bibliográfica do tema, do assunto a ser pesquisado. Esta é a função da introdução. A próxima parte do projeto de pesquisa, a justificativa, tem também uma função muito específica. É preciso empreender uma argumentação sobre o tema ao ponto de justificar os esforços que vão ser empreendidos na pesquisa. Ou seja, qual é o sentido, como se justifica um estudo deste determinado tema? Que contribuições ele pode trazer para o campo do conhecimento pedagógico? Que contribuições ele pode trazer para a organização da educação? Esta é a justificativa de uma pesquisa que deve estar, então, no projeto de pesquisa. A justificativa demonstra a relevância da pesquisa proposta pelo projeto e responde a algumas questões, como, por exemplo, quais os motivos que a justificam? Que contribuições para a compreensão, intervenção ou solução para o problema trará a realização de tal pesquisa? Trata-se de apresentar os argumentos que justificam o estudo proposto. Então, a justificativa tem como principal função demonstrar a relevância do tema e do problema a ser estudado. Mais um passo em relação ao projeto de pesquisa é a definição ou a determinação dos objetivos da pesquisa. Nesta parte, ou este elemento do projeto de pesquisa, vai informar e vai exigir do pesquisador que ele organize de forma mais objetiva o seu trabalho, ou seja, que ele determine as metas, onde nós queremos chegar com o projeto de pesquisa, ou com o estudo que está sendo proposto. Uma dica importante: objetivos devem ser escritos sempre com verbos no infinitivo. Analisar, refletir, procurar, identificar são formas de iniciar a redação de um objetivo que facilita muito a organização do processo de pesquisa. Um dos momentos mais importantes do projeto de pesquisa é a formulação do problema de pesquisa. É o problema de pesquisa que vai orientar a busca dos dados e as formas de análise. Alguns pesquisadores têm declarado que este é o momento mais tenso do processo de pesquisa, porque exige muito esforço transformar um tema em um problema.
Transformar o tema em um problema significa, a partir de um tema, criar questionamentos sobre o tema que deverão ser respondidos no processo de pesquisa. Porque pesquisar é solucionar um problema, não necessariamente um problema real, um problema da realidade empírica, mas um problema que se levanta ou que se cria com a reflexão sobre o tema. Vamos ouvir o que tem a falar um pesquisador sobre o problema de pesquisa. Primeiramente, não existe pesquisa se não existir o problema. Começa daí, porque o problema, o que é? É a busca pelo novo saber. É, na verdade, uma indagação. Então, nós temos aí um questionamento que formulamos esse problema, partimos para a pesquisa e até, ao fechar essa pesquisa, podemos chegar até a novos questionamentos. Então, qual que é a grande importância ao se formular o problema? Primeiro, ver aonde existe a inquietação. Que inquietação é esta? Para focar bem qual é o problema, como vamos buscar soluções ou alternativas para este problema. Ou, às vezes, até detectar ou não o problema. Existe realmente ou não, ou em que estado se encontra aquela determinada situação. Nós vimos nesta fala que o problema de pesquisa é o questionamento sobre o tema. Se eu tenho um tema, por exemplo, na pesquisa em educação, se o meu tema é alfabetização na educação infantil, um problema de pesquisa pode ser: deve-se ou não alfabetizar na pré-escola? Vamos para a próxima etapa do projeto de pesquisa. A formulação das hipóteses. O que são hipóteses? Vamos escutar o que falam os universitários sobre hipóteses. Algo não comprovado ainda, que estão pesquisando, que estão buscando a resposta certa. Você procura uma resposta por uma situação que você não sabe se há ou não uma resposta. Seria talvez uma sugestão, alguma ideia sobre um determinado assunto? Nós vimos então que hipóteses são indagações provisórias sobre o problema de pesquisa. Nós podemos até definir hipótese como respostas provisórias ao problema de pesquisa. Ou seja, nós vamos pensar hipoteticamente na solução do problema de pesquisa, nos resultados da nossa pesquisa. Estas hipóteses têm a função, esta possibilidade de solução do problema de pesquisa tem a função de dirigir as análises, de dar condições ao pesquisador para buscar argumentos para as análises. As hipóteses podem ser comprovadas ou não no processo de pesquisa. Eu posso chegar ao final de um processo de pesquisa descobrindo que aquelas hipóteses, aquelas formulações, aquelas indagações provisórias que eu levantei no início do processo não se comprovaram. A metodologia. A metodologia da pesquisa tem que ser organizada, pensada ainda no projeto. Quais são os métodos, as técnicas, os instrumentos de pesquisa utilizados no nosso projeto? A metodologia tem a principal função de definir o que pesquisar. Todas as atividades, todas as ações da pesquisa têm que estar previstas no projeto no item metodologia. Nós vimos a importância de se definir as modalidades de pesquisa e para cada modalidade as técnicas e instrumentos adequados. Estas preocupações são conteúdo da metodologia de pesquisa. Além disso, é importante iniciar a apresentação da metodologia com uma reflexão acerca da pesquisa qualitativa. A grande modalidade de pesquisa na área da educação
é a pesquisa qualitativa, a abordagem maior da pesquisa é a pesquisa qualitativa. Então é importante que eu apresente no meu projeto uma reflexão sobre pesquisa qualitativa. Em seguida, eu vou descrever detalhadamente a minha proposta metodológica, ou seja, a modalidade, as técnicas e os instrumentos da pesquisa. Definição do universo, coleta de dados, organização e análise dos dados também são parte da metodologia, ou seja, é preciso definir na metodologia qual é o universo a ser pesquisado, seja na pesquisa bibliográfica, seja na pesquisa de campo ou qualquer outra modalidade de pesquisa, eu preciso informar no projeto o universo a ser pesquisado, assim como as formas de coleta de dados através das técnicas e instrumentos e também as formas de análise na etapa da análise dos dados. É importante que a metodologia não traga informações apenas sobre a coleta dos dados, mas traga informações também sobre a análise dos dados. Quais são os procedimentos de análise dos dados prevista neste projeto de pesquisa? Para encerrar, a última etapa do projeto de pesquisa é referências. Esta última parte do projeto de pesquisa tem nós temos que ter duas preocupações na sua organização. As referências conferem legitimidade e, além disso, obedecem às normas, ou seja, o conjunto de autores e obras que nos apoiaram na elaboração do projeto tem que estar listados nas referências bibliográficas. Isso dá ao projeto de pesquisa a legitimidade necessária para avaliação ou até para que o pesquisador possa continuar se aprofundando no desenrolar da pesquisa. As referências bibliográficas têm normas são estabelecidas pela ABNT e são normas muito detalhadas. É importantíssimo que o pesquisador, e principalmente o pesquisador iniciante, se aproprie dessas normas, ou seja, busque conhecer detalhadamente as normas das referências bibliográficas. Também é importante chamar a atenção de que as normas de um projeto de pesquisa não se referem exclusivamente às referências bibliográficas, porque esta é uma confusão que os pesquisadores iniciantes fazem. Normas dizem respeito a toda a pesquisa. Nas referências bibliográficas, elas são mais detalhadas e mais pormenorizadas e é importante que elas sejam rigorosamente seguidas. Por quê? A função das normas de referências bibliográficas é que todos os pesquisadores possam compreender a que referências nós estamos fazendo. A forma de citação, a forma de organização das referências bibliográficas é feita por acordos internacionais. Isso significa dizer que em quase todos os países do mundo, os pesquisadores organizam as suas referências bibliográficas da mesma forma, dando por isso a possibilidade de que os diferentes pesquisadores do mundo compreendam a leitura de um projeto ou de um relatório de pesquisa a partir das normas comuns. Isto significa, por exemplo, que se eu pegar um projeto de pesquisa escrito em inglês, obviamente eu tenho que dominar a leitura em inglês, mas eu vou encontrar nas referências bibliográficas a referência ao autor, ao livro, ao ano de publicação, ao local de publicação e editora, na mesma sequência que eu encontro em português, porque as normas são internacionais. Bem, então nós temos no projeto de pesquisa, obrigatoriamente, a capa com as suas informações, a introdução com as principais reflexões sobre o tema, a justificativa com as argumentações em relação à relevância do projeto, os objetivos, que são as metas, onde eu quero chegar com o projeto, o problema de pesquisa, que deve ser formulado de tal forma a responder a uma questão, a levantar
indagações sobre o tema, as hipóteses, que são respostas provisórias ao problema de pesquisa, e a metodologia, que é o caminho que eu devo percorrer, as atividades de pesquisa, a utilização das técnicas e dos instrumentos, e as referências, os autores nos quais eu me apoiei para escrever o projeto de pesquisa. Vamos pensar num exemplo de projeto de pesquisa. Eu vou definir como título do projeto de pesquisa as representações da infância entre os professores de educação infantil. Então, na capa, eu devo colocar, por exemplo, o nome do pesquisador, mais o título, as representações de infância dos professores de educação infantil. E, por último, a cidade e o ano em que eu estou elaborando o projeto. Na introdução desta proposta de estudo das representações das representações de infância dos professores de educação infantil, eu devo fazer uma revisão bibliográfica sobre educação infantil, sobre história da infância e sobre representação de infância. Obviamente, eu vou procurar autores e obras mais representativos da educação infantil no Brasil e autores e obras mais representativos do estudo sobre a ideia de infância, a representação de infância. Num segundo momento, para que eu defina, para que eu discuta a justificativa do projeto de pesquisa, das representações de infância dos professores de educação infantil, eu vou buscar a importância que eu encontro na educação infantil de problematizar, discutir, definir, conceituar infância. Ou seja, na justificativa eu vou argumentar a favor do desenvolvimento da concepção de infância junto aos professores. É importante entender e compreender o que pensam os professores sobre a infância para que eles possam atender as crianças na educação infantil de forma mais adequada. Para os objetivos de pesquisa, para os objetivos do estudo das representações dos professores acerca de infância, eu posso determinar um objetivo geral e alguns objetivos específicos. No objetivo geral, eu posso tratar como compreensão das representações de infância junto aos professores de educação infantil. Nos objetivos específicos, identificar as concepções de infância dos professores que atuam na educação infantil na cidade de Curitiba. Para um outro objetivo específico, refletir sobre as diferentes concepções ou diferentes representações de infância dos professores da educação infantil, da Rede Municipal de Educação Infantil da cidade de Curitiba. Colocados os objetivos, eu passo então a me preocupar com o problema de pesquisa. Qual o problema de pesquisa que vai orientar a busca dos dados e as análises? Para o tema representações de infância dos professores de educação infantil, eu posso formular um problema. O problema formulado pode ser, por exemplo, estudo das diferentes representações de infância dos professores da educação infantil da Rede Municipal da cidade de Curitiba. Pensemos agora nas hipóteses do trabalho, nas hipóteses que eu devo lidar, que eu devo formular para esse processo de pesquisa. Eu posso partir, as hipóteses, lembremos, são respostas provisórias ao problema. Uma primeira hipótese, por exemplo, pode ser: os professores de educação infantil têm uma concepção ou uma representação romantizada de infância. Uma segunda hipótese: os professores da educação infantil têm representações ideologizadas de infância. Como terceira hipótese, os professores da educação infantil têm representações ahistóricas de infância. E como última hipótese, por exemplo,
os professores da educação infantil têm representações fragmentadas de infância. Bem, com estas justificativas, com estes objetivos, com este problema de pesquisa e com essas hipóteses, obviamente que a metodologia de pesquisa, a abordagem de pesquisa vai ser qualitativa. Eu não tenho como testar essas hipóteses ou tratar deste problema de pesquisa de outra forma que não seja pela pesquisa qualitativa. Então, o primeiro elemento da metodologia é a reflexão sobre a pesquisa qualitativa, a necessidade de tratar o meu tema de pesquisa de forma qualitativa. Em seguida, na metodologia, eu devo explicitar a modalidade de pesquisa escolhida. No caso do estudo das representações de infância dos professores da educação infantil, eu posso propor uma pesquisa de campo. Então, para propor a pesquisa de campo, eu preciso definir o universo, então eu vou entrevistar, por exemplo, professores de educação infantil da rede municipal de Curitiba. Eu estou definindo ou delimitando o universo da pesquisa. Isto é parte da metodologia. Num outro momento, eu vou definir, então, as técnicas, a entrevista, e posso também definir como técnica a observação, porque além de entrevistar os professores para tentar identificar quais são as concepções ou representações de infância que ele traz, eu posso também fazer uma série de observações, ou em sala de aula, ou fora da sala de aula, da relação do professor com as crianças, para tentar identificar, aí não pelo depoimento do professor, mas pela minha observação, quais são as representações de infância. Se ele pensa as crianças de forma romantizada, se ele pensa as crianças de forma fragmentada, ou pensa a infância de forma fragmentada, ou de forma preconceituosa, enfim, eu vou, através das minhas observações, coletar dados para responder às minhas hipóteses, que são os norteadores do processo de pesquisa. Bem, vejamos então a última etapa deste projeto de pesquisa imaginário das representações dos professores sobre infância. Trata-se das referências bibliográficas. Todos aqueles autores e obras que contribuíram para que eu fizesse a revisão bibliográfica sobre infância e sobre educação infantil devem estar listados com referência completa nesta última parte do trabalho. Assim como os autores que contribuíram para que eu refletisse sobre pesquisa qualitativa, sobre técnica de entrevista, sobre técnica de observação, enfim, todos aqueles autores que foram citados no corpo do projeto de pesquisa. Atenção, é importante que nas referências bibliográficas estejam todos os autores e obras citados no corpo do projeto, mas é importante também que só estejam nas referências bibliográficas os autores e obras citados no projeto. É comum que o pesquisador iniciante coloque nas referências bibliográficas vários outros autores que, no julgamento do pesquisador iniciante, influenciaram o seu projeto, a definição do seu problema, mas que não estão citados. Isto não deve ocorrer, isto deve ser rigorosamente evitado. Nas referências bibliográficas devem constar apenas os autores e obras citados. Leiam, para compreender melhor a elaboração do projeto de pesquisa, a construção do projeto de pesquisa. Este texto está publicado no livro Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade, da professora Maria Cecília Minaio, publicado pela editora Vozes. Neste capítulo, nós vamos ter oportunidade de aprender cada um dos passos de pesquisa, cada um dos passos do projeto de pesquisa, cada um dos elementos que devem compor o projeto de pesquisa.
Uma outra sugestão é que vocês leiam o livro Como Fazer uma Monografia, do professor Délcio Vieira Salomão, da editora Martins Fontes. Neste livro, nós vamos encontrar um capítulo também dedicado ao projeto de pesquisa.